O Supremo Tribunal Federal discutiram a possibilidade de editar vídeos e imagens relacionados ao inquérito que apura os atos do dia 8 de janeiro. Documentos aos quais a Oeste teve acesso mostram que integrantes do gabinete do ministro se mobilizaram para encontrar provas em julho de 2023, quando a denúncia já havia sido oferecida aos investigados. E-mails internos mostram o juiz auxiliar solicitando o compartilhamento de materiais para possível edição antes de serem disponibilizados nos processos. As defesas de réus do 8 de janeiro criticaram a conduta e advogados ouvidos por a revista Oeste afirmam que a manipulação de provas pode invalidar os processos e caracterizar parcialidade do julgador. Alexandre Garcia, muito boa noite. Esta informação exclusiva da revista Oeste que mostra como houve uma tentativa de manipular as provas sobre os atos do dia 8 de janeiro. Isso, na sua opinião, poderia inviabilizar, poderia invalidar todo o processo em volta desse acontecimento? Boa noite. Boa noite, Carlo, Ana, Piotr. Que bom estarmos juntos nesta sexta-feira. Olha só, pensar que isso aí vai invalidar se coisas mais graves não invalidaram até agora, né? Não é o juiz natural, é um tribunal de exceção, né? Não há o devido processo legal, não há amplo direito de defesa, não preenche os requisitos da Constituição, né? E esse fato aí é mais um apenas. Já se viu lá atrás aquela história de não, use a sua imaginação, continuam usando a imaginação. E depois acusaram o Dallagnol e o juiz Sérgio Moro de conversar entre eles. Ora, o juiz conversa com a defesa e conversa com a acusação sempre, tá? Isso é rotina. Agora, esses entendimentos do juiz, do julgador, isso não é Ministério Público fazendo, não é a polícia fazendo, é o julgador fazendo. Então, como o Guzzo escreveu e nós ouvimos há pouco, nós estamos sendo campeões de coisas que nem em filme de faroeste a gente vê. Adalberto Piotr, sua opinião sobre essa informação, esta matéria exclusiva da revista Oeste sobre a tentativa de juízes auxiliares, sempre eles, né, como o Alexandre estava relembrando, sempre eles que falaram, use sua imaginação, a sua criatividade, aliás, e agora estavam tentando editar vídeos e imagens relacionados ao 8 de janeiro. O que vai acontecer a partir de agora? Muito boa noite. Boa noite, Cauti. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ana, a todos que nos acompanham. Veja a que ponto chegamos, né? O Alexandre Garcia já nos trouxe aí que outras coisas muito mais graves e que não demandam nenhuma investigação, que estão completamente fora do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, da legalidade, já deveriam demonstrar parcialidade, anulação e sindicância interna para saber, obviamente com o posterior processo para expulsão, enfim, de funcionários, afastamento, e no caso de ministros do Supremo, até de o Senado se manifestar, que é o único que poderia fazê-lo nesse momento. Chegamos ao ponto de ver agora uma coisa que sim, levaria claramente a uma percepção de parcialidade, de anulação de todas as provas e do processo, ou seja, arquivamento é o mínimo que aconteceria, mas tudo indica, pode ser que não aconteça nada, porque coisas piores já aconteceram e nada, digamos, mudou nesse cenário. Mas nós estamos num momento do país em que, eu vou fazer só uma rápida comparação, em que a economia, nem mais a mídia amiga do governo Lula consegue defender o governo. Tamanho o desmonte institucional, ou o afastamento de gente que poderia dar um mínimo de sensatez a decisões técnicas do governo. Ou seja, o governo dobrou a aposta no absurdo. Essa mídia agora está reconhecendo o óbvio, que nós estamos dizendo desde o começo, desde quando veio aquela emenda fura-teto, ainda na época da transição de governo em 2022. Agora essa mídia desistiu, parece, do governo, porque os fatos se impõem.
A gente só está esperando a hora que eles vão perceber em que não há mais nenhuma segurança jurídica, que as cortes brasileiras, sobretudo as superiores, sobretudo a maior delas, o Supremo Tribunal Federal, se afastou da Constituição. Quando é que essa gente vai acordar para a realidade? E aí começar a criticar essa balbúrdia institucional na qual nos colocou o Supremo Tribunal Federal. A fonte maior de insegurança jurídica no país chama-se Supremo Tribunal Federal. Era para ser exatamente o oposto.